Gente, vocês já devem estar cansados da minha cara, sou a Larissa e hoje a gente vou dar capacitação de marketing digital junto com o José Renato. Nós somos especialistas de marketing digital da Aira, alguns dois. Bom, marketing digital. Muita gente já conhece marketing, muita gente sabe o que é o plano de marketing, mas alguém sabe o que é o plano de marketing digital? Ele é voltado principalmente para as mídias sociais. A pessoa, por exemplo, vai pesquisar alguma coisa na internet e ser direcionada para aquilo assim. O Ângelo é suspeito, porque ele já está achando sobre isso. Fernando, não vou te dar voz, porque você não vale. Mas o marketing digital, para quem não está fazendo o projeto, ainda não estudou, para saber um pouco mais, ele é como se fosse... Ele é o que leva o público a acessar o meio de divulgação do cliente na internet. A gente sabe que hoje em dia o marketing digital, a internet, é um dos meios de procura mais procurados mesmo. As pessoas não pegam mais o caderninho de páginas amarelas para ver o telefone ou o endereço de algum lugar, as pessoas jogam lá no Google, jogam na internet. Então a gente trabalha dentro desse universo mesmo digital para promover a marca do cliente. E aí, algumas estatísticas que eu peguei sobre a internet no Brasil, para vocês verem como a importância do marketing digital é grande. 79,9 milhões, desculpa pessoal, de internautas brasileiros. E o percentual de brasileiros conectados à internet aumentou de 27% para 48% de 2007 para 2011. Vocês podem ver que quase metade da população brasileira já acessava a internet em 2011. E esse número só tende a crescer, é claro. A internet se tornou o terceiro maior veículo de divulgação, só sendo superado pelo rádio e pela TV. E 87% dos internautas usam a internet para procurar produtos ou serviços. Sendo assim, você ter uma boa divulgação, ou então um bom marketing digital do seu serviço, da sua empresa na internet, é essencial. Porque, como vocês podem ver aqui, sim, as pessoas procuram produtos e serviços na internet. Hoje em dia, assim, o Google, ele é o principal site de buscas do mundo, assim. Todo mundo, em todos os outros países, procuram as coisas no Google. Então, a nossa metodologia é toda baseada no Google, no PageRank, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. E as mídias sociais, elas também são um forte meio de você divulgar a sua marca, de fazer o marketing digital. Facebook, que tem mais de 845 milhões de usuários ativos. Twitter, que tem mais de 103,41 milhões de contas ativas. E o Orkut, que já teve em alta, mas agora está menor, que tem mais de 66 milhões de contatos ativos. E aí, assim, muita gente pensa em marketing digital, a primeira coisa que vem na cabeça é site. Mas a Aira não trabalha com programação. A gente não tem know-how para isso. Ninguém aqui dentro sabe fazer site, ou se sabe, é porque trouxe esse conhecimento de fora. Nenhum dos cursos que a Aira abrange dá esse conhecimento. Então, assim, no nosso plano de marketing digital, a gente não faz site para o cliente. Isso é uma coisa inviável para a gente deixa isso bem claro na hora da reunião. É natural que o cliente já chegue com algum material de divulgação na internet, mas se ele não chega, a gente não pode oferecer para ele um site, porque por mais que uma vez em algum projeto tenha alguém que saiba fazer, pode ser que em outro projeto não tenha nenhum membro que saiba fazer, então a gente não oferece programação, a Aira não faz programação, nós não temos know-how para isso. Então a nossa metodologia é baseada no livro do Conrado Adolfo, que são os 8 P's de marketing digital, mas a gente só trabalha com os 7 P's, que são pesquisa, planejamento, publicação, promoção, personalização, propagação, precisão e precisão. Para quem conhece o livro do Conrado Adolfo, ele cita 8 P's. O P de produção a gente tirou, justamente que a gente não trabalha com programação de sites, então não tem como a gente produzir um site. E aí, assim, antes de começar realmente os 7 P's, é necessário que você conheça o seu mercado, sabe? Apesar de você estar levando sua empresa para a internet, para as mídias, existem sim pessoas físicas que vão utilizar o seu serviço, vão acessar o seu site. Então é necessário que você conheça essas pessoas, conheça os interesses dela. E além do que, normalmente a empresa também tem um espaço físico. Dificilmente é uma empresa que só tem o lado virtual dela.
Ou caso só tenha, também é necessário que você conheça e estude essa empresa, como também o seu mercado. O tamanho da empresa, quantos funcionários ela tem, qual o mercado que ela abrange, a oferta e a demanda desse produto, de serviço que ela está oferecendo, e também a taxa de crescimento e as tendências do mercado. Pode ser que vocês vejam que a oferta dessa empresa, pelo produto da empresa, está crescendo bastante, ou então que vai diminuir, e em cima disso você vai poder fazer um trabalho específico na internet para alcançar esse público, esse mercado de uma maneira diferente ou de uma maneira mais efetiva. Por isso que é necessário você conhecer bem o seu mercado antes de realmente iniciar o trabalho virtual. Bom, o primeiro P é o P de pesquisa. Antes mesmo de começar a pesquisa no Google Insights, que mostra o número de pessoas que acessam determinado conteúdo na internet, é importante saber se o público-alvo do seu cliente, ele acessa as mídias, se ele acessa a internet. Às vezes você quer fazer um spa para idosos, talvez não seja tão vantajoso você fazer um marketing digital, porque talvez esses idosos, que são o seu principal público-alvo, eles não acessam a internet. Então é importante vocês conhecerem o mercado, principalmente para vocês saberem qual a mídia que o seu público-alvo entra mais, se eles acessam mais Orkut, se eles acessam mais Twitter, se eles acessam mais Facebook, se eles têm hábitos de entrar em site, ou se eles só costumam pesquisar tudo por Facebook. Então é importante você primeiro saber como o seu público-alvo pesquisa essas coisas na internet e se o seu público-alvo pesquisa. O Google Insights, ele é uma ferramenta do Google, que tem lá, só entrar, que ele mostra, você bota lá um assunto, por exemplo, nosso roupas de bebê. E aí você vê, essa ferramenta mostra pra você qual a região que procura mais por roupa de bebê, em qual determinado tempo, para você saber em qual época que as pessoas procuram mais isso e qual a região que as pessoas procuram mais isso. Por exemplo, mostra lá, em Copacabana, 70% de buscas por roupa de bebê, enquanto na Tijuca tem só 30% de buscas por roupa de bebê no período de janeiro até julho, entendeu? O Google Insights ele pode mostrar isso para vocês trabalharem em cima das promoções, quando vocês podem colocar, então qual o público-alvo que vai consumir mais a sua marca, que vai acessar mais isso. E assim, essas três ferramentas que a gente listou aqui são as três ferramentas que a gente vai usar principalmente nesse primeiro P, que é o P de pesquisa. Vale dizer que são todas ferramentas grátis e agora a gente vai estar passando um pouco mais para vocês de cada uma. Google Insights. O Google Insights eu separei aqui as três principais coisas que a gente pode observar nele. Também tem inúmeras outras ferramentas, inúmeras outras possibilidades que ele oferece, só que esses são os que a gente trabalha principalmente nesse plano de marketing digital. E agora eu vou passar um pouquinho mais para vocês o que é cada um desses pontos trabalhados nesse insight. Agora, quanto ao interesse com o passar do tempo, eu aqui fiz uma simulação. Peguei um cara que queria vender elefantes e cavalos. E ele queria ver o interesse das pessoas na internet por isso. Eu joguei ali nos termos de pesquisa, elefante e cavalo, e ele me traçou o interesse com o tempo de cada uma dessas palavras. Vocês podem ver que o elefante estava em azul, e esse tracejado azulzinho é como cresceu a pesquisa da palavra elefante. O tracejado em vermelho foi o crescimento da palavra cavalo. Acho que não vai dar para ver de muito longe, mas 2012 termina aqui. E as prospecções dele continuam. O Google Insights ele faz uma projeção de como vão ser daqui para frente, nos próximos meses, as pesquisas por essas palavras. Vocês podem ver que aqui, provavelmente, no final de 2009, início de 2010, teve um pico. Início de 2012 também teve outro pico. E aí vocês podem procurar por que ocorreram esses picos. O que aconteceu para as pessoas procurarem mais sobre elefantes ou sobre cavalos na internet? Talvez alguém já tenha aberto esse negócio de vender elefantes ou cavalos e você nem sabe. E outra coisa interessante é que ele procura as pesquisas mais comuns, tipo, quanto a notícias. A maior parte das notícias está em espanhol e daqui a pouco vocês vão ver o porquê disso. Mas uma que eu achei bem interessante é a pesquisa sobre cavalo, que é o número C, que ficou junto com um pico da pesquisa de cavalo aumentando, que diz que Johnny Depp diz que cavalo salvou em gravação. Foi uma das pesquisas mais comuns sobre cavalo, sobre notícias sobre cavalo. E ali na parte dos filtros, vocês podem filtrar. No caso, eu pesquisei em todo mundo, mas vocês podem separar essa pesquisa até o nível estadual. Porque, por exemplo, nosso mini projeto era uma menina que queria abrir uma loja de roupas de bebê localizada em Copacabana. Então, no caso, a gente poderia botar ali Rio de Janeiro, Copacabana, para saber quanto que o público-alvo de Copacabana
procura esse conteúdo na internet. E aí, assim, algo que também tem que ter ficado muito claro, você deve pensar, mas por que eu vou pesquisar, sabe? O negócio do cara pode ser tão abrangente. Nesse caso, o cara queria abrir um negócio que ele queria vender elefantes e cavalos. Então, o que ele procurou? A primeira coisa que ele procurou, elefantes e cavalos, é óbvio. Mas aí, se você quiser se inteirar mais, fazer uma gama maior de possibilidades, você pode procurar palavras relacionadas. E aí, mais pra frente, a gente vai mostrar pra vocês como é que isso pode atingir seu negócio. Falo agora para vocês sobre o interesse regional que o Google Insights mostra pra gente dessas palavras-chave procuradas. Aqui, como eu já falei, a gente bota lá interesse, faz a pesquisa, elefante ou cavalo, e o Google Insights mostra pra gente, divisão regional, quanto em cada região pesquisam por essa palavra. Então, é possível saber, como eu já tinha falado, no caso do Copacabana ou Brasil, uma coisa mais abrangente, tem como saber o quanto pesquisam sobre isso. E aqui ele botou em ordem de crescimento da pesquisa, no caso, o primeiro lugar mais pesquisado, o local mais pesquisado. Como eu disse para vocês, eu procurei no nível mundo, então ele separou por países. E como eu tinha falado para vocês, as pesquisas mais comuns eram pesquisas em espanhóis. E aqui está a resposta. O México é o país que mais procura sobre elefantes no mundo. E tem um gráficozinho mostrando ali, tanto que o México, o circulei até é o mais escuro. Fazendo essa mesma análise para a palavra cavalo, a palavra cavalo é mais procurada dentro do Brasil. No caso, isso seria um indicador interessante para o meu cliente, que quer abrir um negócio, que quer vender cavalos. As pessoas procuram bastante sobre cavalo no Brasil, como mostra aqui o Google Insights. E falar um pouco agora sobre os termos de pesquisa que o Google Insights também apresenta para a gente. No caso, eu estava fazendo análise sobre a palavra elefante. O Google Insights ele mostra outras palavras que são relacionadas à palavra elefante, que também tem uma pesquisa, vamos dizer, crescente, ou também são bastante procuradas. No caso do elefante, a pesquisa mais comum relacionada foi a palavra elefante. Vocês podem ver que, como o México era o país que mais procurava, fica um pouco claro se em espanhol a pesquisa mais comum relacionada a elefante. E juntamente com isso, ele também mostra as pesquisas crescentes. São pesquisas que começam a ter, tipo assim, sei lá, ano passado elas tiveram 1% de pesquisa, e esse ano tiveram 80%. Teve um crescimento assim, exponencial. E não me pergunto o que é isso, mas a palavra elefante trompita teve um aumento de 550% de pesquisas. Isso, essa mesma análise quanto à palavra cavalo. A palavra mulher cavalo foi a pesquisa mais comum no Brasil. E a palavra jogos de cavalo teve um aumento repentino de 1.250%, dentre outras coisas ali que... Zé, pode falar, a palavra dano para cavalos também apareceu como uma das mais pesquisadas. Bom, falar um pouco do Google AdWords. No Google, assim, na relação dos sites, existe um PageRank, que ele é determinado por como as pessoas acessam, como as pessoas chegam ao seu site. E uma das maneiras que você faz as pessoas chegarem ao seu conteúdo na internet é colocando uma palavra-chave que seja bem específica. O Google AdWords, você faz uma pesquisa de palavras-chave para você conseguir explorá-la dentro do seu site, para você chegar lá no Google e joga, por exemplo, cavalo, José Renato e cavalo. E aí aparece lá o seu site, porque aquela palavra-chave está no seu site e está linkado àquilo. Então as palavras-chave elas são bem importantes, porque para mesmo as pessoas acharem, através só do Google, quando estiver lá pesquisando qualquer outra coisa, vai jogar por um acaso a palavra-chave e vai aparecer o seu site. E falar um pouco mais de cada um desses pontos agora para vocês. No caso, vou falar desses 4 pontos juntos, que ficam em uma mesma tela. Novamente, o Google AdWords também, assim como os sites, tem uma imensidade de ferramentas e possibilidades. Mas eu vou falar aqui os mais usados no projeto Plano de Marketing Digital da área. Eu fui em ferramentas de análise, eu queria encontrar palavras-chave relacionadas a elefante e cavalo, que são as palavras-chave do meu cliente. E eu tive essa resposta. No caso, ele me mostrou outras palavras que seriam relacionadas às palavras-chave que eu procurei. Árabe, cavalo árabe, cavalos árabes, cavalo árabe cruzando. Manga larga, cavalo manga larga machador, cavalo manga larga puro sangue, cavalo puro sangue, freio cavalo, freios para cavalos, elefante,
tubarão, elefante, elefante marinho, musarão, elefante. E eu achei interessante selecionar algumas palavras para fazer uma pesquisa mais profunda. Porque o Google AdWords ele não mostra no site dele toda a análise dessa palavra. Para você ter uma análise mais completa, você tem que baixar os resultados, exportar esses resultados numa planilha de Excel. E como é que eu fiz isso? Eu cliquei em salvar todos os resultados das palavras relacionadas a elefante e os resultados de puro sangue. Cliquei em download, minhas ideias de grupos de anúncio, que foram as palavras que eu selecionei. É importante você determinar palavras primárias, secundárias e terciárias que tenham a ver com o seu negócio para as palavras estarem sempre presentes no seu site para buscas mesmo. As palavras primárias seriam as primeiras palavras que as pessoas buscariam, as secundárias, as segundas, as terciárias, as terceiras, assim por diante. E quando você exporta a planilha para o Excel, esse é o resultado que você tem. No caso, ali do lado do grupo de anúncios, puro sangue, elefante, as palavras-chave que as pessoas procuraram. Tem umas palavras ali bem exóticas, como elefantes cruzando, não sei quem pesquisa isso, mas enfim. E ele mostra ali a concorrência, as pesquisas globais mensais e as pesquisas locais mensais. Essa concorrência varia de 0 a 1. Quanto menor a concorrência, menos concorrência você vai ter com essa palavra-chave. Pesquisas globais mensais é a quantidade de pessoas que procuraram aquilo no mundo. E pesquisas locais mensais é a quantidade das pessoas que procuraram aquilo, no caso, no Brasil. Uma curiosidade, assim, é muito comum de vocês acabarem definindo uma palavra-chave que vocês encontrem pelo Google AdWords estando escrita de forma errada. Porque, às vezes, por exemplo, bebê, que era uma que a gente procurou as nossas palavras-chave voltar para isso, porque já que era uma loja de roupa infantil, tinham pesquisas com altíssimo índice com escrito bebê sem acento, sabe? Umas coisas assim bem erradas que as pessoas realmente rápido vão lá e pesquisam por isso. Então não fiquem com medo de associar uma palavra errada, porque as pessoas às vezes procuram mesmo assim, de forma errada. Zap. Oi. Essa planilha você que montou ou o Google mesmo fez? Não, assim que você faz o download, ela chega nesse formato aqui para você. Pontos que a gente falou sobre o AdWords. E só para citar também é importante, as campanhas pagas e o CPC. No AdWords você pode fazer campanhas pagas. Não sei se vocês conhecem aqueles anúncios Google, ou então se vocês já perceberam, quando você pesquisa alguma coisa no Google, tem sempre uma partezinha em cima que está em vermelho, em vinho, não sei, um fundo diferente. Tem um fundo assim mais, tipo, o resto da tela é branco e o fundinho é meio bege, com umas palavras assim, azul, linha azul, separado mesmo, você vê que aquele resultado é diferente dos demais. Aquilo ali é pago, os clientes... Eles podem contratar essa palavra-chave, eles chamam de fazer uma campanha paga, e aí sempre que a pessoa procurar aquela palavra-chave, sempre não, mas porque tem a questão de concorrência das outras pessoas que também pagaram, mas seu site vai aparecer ali antes. E como é que é feito esse pagamento? Eles cobram um custo por clique. Quanto mais alta for a concorrência, mais alto vai ser o custo por clique. Quanto mais alto for o número de pesquisas feitas dessa palavra, mais alto vai ser o custo por clique. E aí, por exemplo, às vezes eles cobram, sei lá, 80 centavos por clique. Mas imagina, se por dia clicam 100 pessoas vezes 80 centavos, façam as contas e um mês quanto é que isso vai dar. Talvez não saia tão barato, mas aí vocês têm que balizar isso e ver se vale a pena, pela quantidade de clientes que você vai pegar dessa maneira, ou se não vai valer a pena, porque vai ser um custo muito alto e talvez você não fidelize todos os clientes que você pega dessa maneira. A gente aqui na área prefere sempre tentar fazer o site aparecer antes das pesquisas do Google de uma maneira de graça. Mas é sempre importante que vocês passem todas as possibilidades para o cliente. E essa é uma delas, então é realmente necessário passar também. Bom, o segundo P de planejamento, como o nome já diz, é onde a gente planeja tudo o que vai acontecer à frente do marketing digital. A gente planeja um pouquinho de cada P que vai seguir. A gente define, isso já foi definido, o nosso público-alvo, as ferramentas e a nossa palavra-chave. A gente começa a estruturar para saber onde ela vai ser colocada. A gente define missão, indicadores, métodos e posicionamento. E a gente planeja as próximas etapas que estão por vir, que é a publicação, promoção, propagação e personalização. Essa questão das pessoas é quando vocês realmente vão definir quem são as pessoas que acessam o seu site. Você já tem um perfil mais traçado do seu público-alvo. E na questão das palavras-chave, é quando depois daquela análise nas ferramentas do Google, vocês já vão ter uma estruturação melhor de que palavras-chave realmente é interessante colocar no seu site, quais palavras são as mais procuradas, quais são menos procuradas, mas que também tem que estar dentro do seu site, e como é que você vai poder trabalhar em cima disso.
E é muito interessante você também já deixar planejado o que você vai fazer na etapa de publicação, promoção, propagação e personalização, para quando você chegar lá na frente você não se vê diante de um abismo. Você já sabe para onde você vai seguir. Mas é muito importante que nada que seja engessado, porque durante o projeto podem ocorrer mudanças, então aqui você tem que deixar praticamente a base pronta só. E falar um pouco mais de cada ponto desse. Questão do planejamento, a missão. A missão é realmente o porquê o seu endereço vai estar lá, o porquê você vai fazer aquele site. E eu dei um exemplo aqui, esquecendo já o cliente dos elefantes e dos cavalos, não deu certo o negócio dele e cancelamos o projeto. Esse meu cliente agora, ele quer fazer um site cuja missão dele é vender meias pretas para os homens solteiros. Essa é a missão do site dele. Provavelmente vai ser um site de venda de meias e só para homens. Meias pretas, no caso. E a missão dele ele descreveu assim, sempre no infinitivo. Vender meias pretas para os homens solteiros. Os indicadores. Os indicadores é como é que vocês vão medir o sucesso ou o fracasso do seu site. Vocês medirem realmente o desempenho daquela página que você criou ou da sua mídia social que você está usando. E os indicadores que, no caso, esse rapaz usou foi número de acessos por mês da página dele e número de meias vendidas por mês. As metas. Ele estabelece metas justamente para ele saber balizar se o negócio dele está indo bem ou não. Imagina se ele tivesse tido um acesso vendido uma meia. Ele podia achar que estava muito bem, como podia achar que estava muito mal. Então, a gente tem que fazer um estudo para ele e mostrar para ele, olha, se você alcançar essas metas, seu site vai estar bem. Se você alcançar essas metas, seu site vai estar ali. Mas se o seu site não alcançar nem perto dessas metas, cara, a gente vai ter que repensar o que a gente planejou. Muito importante, as metas, assim, elas não podem ser no achismo. Como tudo aqui que a gente faz na área, tudo tem que ter um embasamento. Para vocês conseguirem definir uma meta, vocês não podem simplesmente falar, eu acho que 50% é um número bom. Não, não pode ser assim. Vocês têm que definir que 50% é um número bom porque vocês fizeram X pesquisas com outros sites e descobriram que 50% de acessos naquele site desse assunto é um número bom. Vocês não podem simplesmente jogar as metas. Vocês têm que tudo ter um embasamento e não pode ser um achismo. Metas foi um ponto que a gente teve bastante dificuldade no nosso mini projeto, porque é difícil dos outros sites responderem, das outras pessoas que têm esse meio de divulgação virtual responder. Então já fica uma dica, corram atrás disso, botem tudo embasado, não deixa nada assim jogado. E o posicionamento. O posicionamento é justamente como é que o seu site vai se posicionar frente ao mercado. E é muito importante que esse posicionamento tenha uma justificativa. No caso desse rapaz, o posicionamento dele foi vender as meias mais baratas do mercado. E a justificativa para isso foi possuímos as máquinas mais modernas. Ficou alguma dúvida, pessoal, quanto ao que eu falei do primeiro P? Qual a diferença de missão e posicionamento? Eu ia falar isso agora. Muita gente confunde. Mas a missão ela não é muito diferente da missão que a gente define lá no planejamento estratégico e nem nada. A missão é basicamente a razão do site existir. Por que o site existe? Para divulgar a marca do cliente. No caso, vamos lá, qual é a missão desse site? Vender meias pretas. Vender meias pretas para homens solteiros. Essa é a missão, ele existe por causa disso. E qual é o posicionamento? O posicionamento é como ele quer ser visto pelo público. No caso, ele quer ser visto, o site dele quer ser a loja dele, a marca dele quer ser vista como vender meias mais baratas no mercado. Essa não é uma missão, isso é um posicionamento. A missão é porque ele existe, o posicionamento é como ele quer ser visto pelo mercado. Ele quer ser visto como que vende meias mais baratas. E a missão dele, ele existe por quê? Porque ele quer vender meias para homens solteiros. Ficou claro? E assim, só para ilustrar um pouco mais o posicionamento, quando o cara pensar em comprar meia barata, ele vai automaticamente lembrar desse site daqui. Ele quer ter essa visão dentro dos concorrentes, dentro dos futuros clientes. Ficou claro? E aí, uma breve dinâmica para vocês. Quantas pessoas tem aí? Não pode deixar não, só E 11 pessoas? 2 grupos de 5, eu quero que vocês definam uma missão, os indicadores, métodos e posicionamento para o site. Chegou o de publicação, nosso terceiro P. E ele engloba esses pontos: SEO, conteúdo do site, Google Analytics e indicadores de resultados do Analytics. E vamos um pouquinho mais dentro de cada ponto. SEO significa... Tu que fala, você gosta de falar isso.
Search Engine Optimization. Isso, velho. Aí, bater palma. Concluído com sucesso. Deu trabalho no MP isso. Ele trabalha com palavras-chave, com outros sites, URL, links verdadeiros. E agora vamos falar um pouquinho mais de cada um. Palavras-chave. Antes disso, eu vou explicar para vocês o que é SEO. SEO é justamente o que faz seu site aparecer antes na pesquisa dos buscadores. Google, Yahoo, Bing. Será que alguém usa o Bing? Cadê? E aí, assim, esses buscadores, eles têm meio que um mecanismo que ele entra nos sites e analisa o site inteiro para mostrar a relevância desse site de acordo com a palavra-chave que foi pesquisada. E aí, assim, por exemplo, palavras-chave. O cara que quer comprar, vamos usar o exemplo do cavalo, o cara que quer comprar um cavalo. Se lá no site do cara tiver várias palavras relacionadas a cavalo, freio de cavalo e afins, esse site vai ter um melhor posicionamento. E a gente chama isso de ranking. O site tem um ranking para aparecer antes ou depois. O SEO visa justamente melhorar o ranqueamento do site. São estratégias que você aplica no seu site visando tornar ele mais aparente frente aos mecanismos de busca. E aí, questão dos outros sites. Os outros sites, como é que eles podem ajudar no seu SEO? Se, por exemplo, como eu falei, eu quero fazer uma estratégia de SEO para um site que tem relacionados à venda de cavalos. Se eu faço uma parceria com um site de ração para cavalo, meu link está aparecendo nesse site de ração, o buscador, o mecanismo de busca lá do Google vai ver que meu site está relacionado a outros sites do tema cavalo. E eu vou ganhar mais pontos com isso, meu ranqueamento vai ficar melhor. E aí, esse aparecer em outros sites vai desde você ter uma parceria para colocar seu link lá e até mesmo você fazer um comentário. Se você fizer um comentário, tipo, gostei muito do site, e aquele comentário for associado com o perfil do seu site, você vai ganhar pontos no seu SEO. E também, por exemplo, se o cara citou o seu site em uma postagem dele, tudo isso conta também para SEO. A URL. A URL é o endereço do site. Você já deve ter visto alguns sites que, o nome do site é, sei lá, www.vendadecavalos.com.br/milhões de letras e números. Isso vai perder pontos no SEO. Se fosse www.vendadecavalos.com.br/ração, tranquilo, aquilo ali ia ganhar pontos, porque a sua URL está mais, eles chamam de dinâmica e clara. Fica até mais fácil de decorar. Uma pessoa que vai entrar no seu site procurando ração, ela vai conseguir direto lembrar, eu quero entrar no site para comprar ração, eu vou jogar ali em cima a sua ração que vai entrar direto. Se tiver tudo bagunçado, dificilmente a pessoa vai lembrar e os mecanismos de busca do Google também vão tirar pontos do seu SEO por causa disso. Links verdadeiros. Por exemplo, novamente citando o exemplo dos cavalos. Eu mando uma notícia no meu site falando sobre, sei lá, uma raça de cavalo aí. E aí eu ponho um link lá, para ver fotos dessa raça de cavalo, clique aqui. E se eu clico lá e vai para, sei lá, tipo uma foto de um Porsche, o mecanismo do Google vai me tirar pontos do SEO. Porque eu botei um link que seria para fotos de cavalo, na verdade é um link para um Porsche. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O mecanismo de busca consegue ver isso. Então, assim, se você colocou algum link, você tem que ser um link verdadeiro. E outra coisa também, nem citei aqui, mas vou falar para vocês, questão de imagens. Quando você põe uma imagem, se você colocar uma legenda nela, aquela legenda, se contém as palavras-chave importantes para o seu site, relevantes, vão contar para o seu SEO. Não sei se vocês já viram, quando você passa o mouse em cima de uma imagem, aparece uma legendinha embaixo do mouse. Aquilo eles chamam de camada de título da imagem, se não me engano. Também conta pontos para o seu SEO. Tem diversas outras coisas que você trabalha por trás do site, coisas que às vezes nem visualmente você vê, mesmo na parte de HTML do site, que você conta pontos para o seu SEO. Mas, novamente, aqui na área a gente não tem know-how para isso. Então, assim, no máximo vocês indicam as mudanças para o cliente, mas não vão aplicá-las. O que você pode sugerir bastante para o cliente é ele usar e abusar da palavra-chave, entendeu? Procurar botar uma foto com alguma legenda que contém a palavra-chave, alguma publicação que contém a palavra-chave e sugerir para ele que ele faça realmente essas parcerias, que o link do site dele esteja incluso em outros sites. Isso ganha muitos pontos no SEO. E aí é aquilo, mas por que o cara vai deixar meu link aparecer no site dele? O seu link aparece no site dele, você põe o dele no seu, os dois ganham. E aí outra coisa, a Larissa falou de usar as palavras-chave, mas há um adendo aí. O mecanismo de busca do Google também olha se você está usando essas palavras-chave de maneira indiscriminada. Se você do nada lançou várias palavras-chave lá pelo seu site sem, sei lá, coerência nenhuma.
você vai perder ponto por isso. Tem que ter coerência e por isso que a gente usa mais uma palavra-chave, a gente não se prende a uma, a gente usa diversas, para não ficar repetidamente batendo em cima daquela mesma. Seria uma ferramenta? SEO? Seria São mais, estratégias para você, seria mais uma forma de estratégia. para você conseguir elevar o seu site no page Eu rank. consigo... Ele não me dá as palavras-chave não, tem que pegar no Google. Não, as palavras-chave A você já vai palavra-chave ter tá por definido aí. lá na Naquele pesquisa, Google. no Google AdWords, você já vai definir E aí a lá você palavra-chave. já vai ter traçado na etapa de planejamento as palavras-chave que você vai usar aqui. Betina. É por isso que eu falo de ganhar e perder ponto, é que isso aí é uma análise do Google, se assim. Aham. Ele é, então. Não, o SEO não é uma análise do Google. O SEO são estratégias, elas são chamadas de SEO, são estratégias que você pode fazer, você pode aplicar no seu site, no seu meio de divulgação virtual, para você conseguir que o seu site fique mais aparente no Google e que apareça mais lá nas buscas no PageRank do Google, que ele seja um dos primeiros. Você utiliza essas estratégias, não é uma ferramenta, não é um mecanismo, eles são estratégias que tem esse nome. E com isso tudo você consegue melhorar o seu ranqueamento. Se for alguma dúvida quanto ao ranqueamento, o SEO, como é que funciona isso, isso é complicado de entender. E aí, quanto ao conteúdo do site, Como a gente já falou um pouco, conteúdo do site, procurar usar as palavras-chave, mas sem usá-las de forma sem coerência. Conteúdo relevante, procurar sempre estar associando o conteúdo do cliente no site, sem botar coisas assim muito nada a ver. E publicação nas redes sociais, isso é muito bom para tanto você publicar, fazer uma página no Facebook, que sempre que você poste alguma coisa nova no site apareça no Facebook e vice-versa. Isso promove uma viralização muito maior do seu conteúdo na internet e isso também traz vantagens, traz mais acessos e melhora o ranqueamento também. Site limpo, nada de muita informação, muita coisa uma em cima da outra. Isso é bem importante. quanto à questão do conteúdo relevante, não adianta nada você ter um SEO irado, seu primeiro site da página, se o cara entra lá e é um conteúdo copiado e colado de outro site. Porque o cara não vai ver nada interessante ali. Ele pode até achar seu site, mas sempre que ele vê o seu site ali no Google, ele vai lembrar que é um site que não interessa a ele, ele vai pular por debaixo. Então é importante que você tenha sim um conteúdo que vai prender o seu usuário, o seu visitante ali. O uso do e-mail também serve para você divulgar o seu site, mandando e-mails e fazendo formas de cadastro para estar fidelizando aquele público através do e-mail, isso também é bem válido. E aí, assim, às vezes na análise do mercado você já conseguiu de alguma forma uma mail list dos seus possíveis usuários, alguma coisa assim, ou você achou algum lugar onde você concentra grande quantidade de possíveis clientes, talvez um grupo no Facebook, ou um grupo no Orkut, uma comunidade no caso, e aí ali você pode jogar o seu site quando ele for publicado, porque são pessoas que diretamente vão estar interessadas no conteúdo do seu site. E quanto ao Google Analytics e os indicadores de resultados, são justamente aquilo que a gente comentou sobre você ver os indicadores do seu site e ver se eles estão de acordo com a meta que você tinha traçado. O Google Analytics vai ser mais explicado na etapa de precisão, por isso eu não vou entrar muito a fundo nele agora. Etapa de promoção. Acredito que quando vocês viram promoção ali em cima, vocês pensaram, pô, vou ter que fazer uma promoção então com o produto que eu vendo, alguma coisa assim. Então, a promoção no marketing digital é um pouco diferente. A promoção é justamente quando você põe um conteúdo no seu site que você vai atrair seu público-alvo inicial. O que a gente chama de público-alvo inicial? Aquele cara que vai gostar muito do seu site, primeiramente, vai ser realmente aquele primeiro cara fidelizado. Pode ser 5, 10, 20, 30 pessoas, mas vai ser aquele cara que vai sempre voltar, porque ele realmente se interessou pelo conteúdo do seu site, pela proposta de valor do seu site. Por exemplo, pela missão do seu site, é aquela missão que o cara quer. Ele realmente se identificou com o seu site. Então, na promoção é justamente a hora que você consegue abranger esse público. E vocês vão ter que traçar estratégias de promoção e junto com isso vocês podem fazer uma interação com mídias digitais, já postar um conteúdo na mídia ou então no site que seja diretamente voltado para aquele público, de modo que você realmente crie aquele interesse nele e desperte até o interesse daquele cara voltar para o seu site depois. E novamente, analisar os indicadores e resultados do Analytics ao final das mudanças que você fizer. O que seria o público-alvo?
Público-alvo não, foi como ele falou. É esse primeiro público que acessa o seu conteúdo. É o público fidelizado. O que vai, sempre que você vai estar sempre acompanhando o seu site, vai estar sempre acompanhando as novidades que você posta. Então vai ser o público principal. O público-alvo principal se chama público-alvo. É aquele cara que não se interessou por uma notícia ou por uma coisinha, realmente se interessou pelo seu site, a proposta dele. Ah, e e-mail também. Novamente, você enviar e-mail para as pessoas, os possíveis usuários do seu site que você sabe que vão se interessar por aquele conteúdo. É uma estratégia de promoção do seu site. Muito atrelado à promoção tem a etapa de propagação. As pessoas costumam confundir bastante o que é promoção e o que é propagação. A gente costuma falar que a promoção ela atinge público-alvo. A promoção a gente lança lá uma estratégia de promoção, por exemplo, uma foto. A gente coloca uma foto, essa foi a promoção. A propagação é o quanto essa foto vai viralizar na internet. Por exemplo, eu sou amiga do Zé Renato, eu tenho ele no Facebook. Zé Renato. Tenho ele no Facebook. Aí ele vai e compartilha lá uma foto, postou uma foto lá do site que ele tem. Aí eu sou o público beta, eu vi, achei legal e compartilhei também, entendeu? Ele é o público alfa porque ele é aquele que acompanha, que posta tudo, que está sempre vendo. E eu sou o público beta porque através dele eu tive conhecimento, eu pude ver a postagem, a foto e tudo mais. E através disso o conteúdo viraliza, porque eu posso lá, eu vou compartilho e amigos meus que não tem nada a ver com o Zé Renato estão vendo aquilo através de mim que sou o público beta, entendeu? A propagação se dá através disso. O conteúdo ele é lançado, isso é a promoção, e ele é propagado viralizando. À medida que as pessoas vão compartilhando aquilo, vão curtindo aquilo no Facebook, enfim, o conteúdo ele vai sendo viralizado. A principal diferença então é que na promoção eu sou responsável pela disseminação da informação e já na propagação eu saio de cena. É outra pessoa que vai compartilhar. Assim, na promoção você visa atender aquele público fidelizado. Na propagação, de alguma maneira, você faz com que aquele público fidelizado, que a gente chama de público-alfa, comece a divulgar para as outras pessoas, para os amigos dele, o seu conteúdo. Por exemplo, uma promoção, tipo, compartilhe e ganhe desconto no sei quanto. Isso seria uma propagação? Sim, isso é a promoção. À medida que as pessoas vão compartilhando, isso é a propagação do conteúdo, entendeu? A promoção, ela é simplesmente você promover o conteúdo. Estou vendendo meu celular, vou lá e coloco no meu site. Estou vendendo meu celular, quem quer comprar? E aí eu promovi meu serviço. E as pessoas que vão propagar são as pessoas que vão lá, olham, compartilham, e o outro compartilha, e o outro compartilha, e que curte, e que todo mundo começa a ver, entendeu? Isso é a propagação do conteúdo. E assim, justamente ocorre uma interação com o seu público-alvo ali, de modo que ele começa a espalhar seu conteúdo, que aí vai assim alcançar o público beta. Eu chego no Facebook, lá na página da minha loja, e jogo lá, tem, sei lá, uma loja de tênis. Jogo 2 fotos de tênis lá. Se você curtiu da esquerda, curta. Se você curtiu da direita, compartilha. Das duas formas, quem curtir tanto quanto quem compartilhar, vai mostrar para todos os amigos dele aquele conteúdo. Se um cara curtiu aquilo, vamos dizer que ele tem a média de 400 amigos. 400 outras pessoas vão ver aquilo. Essas 400 outras pessoas, se duas curtirem, ou uma curtir, outra compartilhar, são mais 800. 400 de cada uma que vai ver meu conteúdo também. Isso é propagação. Tem muita essa ideia de vírus. O vírus se espalha de uma pessoa para outra muito facilmente, de modo que ele já atinge uma população inteira, sabe? Essa é a ideia da propagação. De alguma maneira você conseguir atingir o seu público assim, tipo, de uma maneira... Isso a gente meio que dá uma ferramenta para o público alfa começar a divulgar para as outras pessoas. A promoção visa a propagação? Eu faço uma promoção visando que ele viralize? Você faz uma promoção e assim, óbvio que você pensa que aquele conteúdo, você quer que aquele conteúdo seja propagado. Então, você pode lançar uma promoção como o Zé Renato falou, fazendo com que ela realmente seja propagada. Quando você pede uma foto, se você gostou da foto da direita, você curte, se você gostou da esquerda, você compartilha. Isso aí você está fazendo uma promoção pensando na propagação. Mas também existem promoções que não pensam, não são propositais para propagar, mas que acabam acontecendo por causa do público mesmo. Você pode provocar isso ou não, mas é interessante para o cliente que isso aconteça. Um vídeo que você bota no Facebook que meses depois alguém descobre e vira tipo... O seu vídeo viralizou. Você fez O uma seu vídeo promoção propagou. e depois ele propagou sozinho. Um exemplo sobre isso é assim, você põe no seu site, mande um vídeo pra cá fazendo alguma gracinha.
isso é uma promoção. Aí você coloca mais alguma coisinha, tipo, e o vídeo mais curtido na nossa página do Facebook vai ganhar alguma coisa. Você começou com a promoção, que era os caras mandaram vídeo pra lá, tipo, o seu público-alvo se interessou por isso. E aí, dessa forma, você vai conseguir propagar a sua página, que as pessoas vão começar a pedir pros amigos curtirem, compartilharem, e mais gente vai conhecer a sua página assim. Por exemplo, quando acho que a Vitor falou aquele vídeo do Eduardo Mônica, aquilo foi pura propagação, né? Ou não? Tem até um, se eu não me engano, acho que foi, muita gente compartilhou aquele vídeo. Mas tem até um agora do Extra, que eles estão pedindo pra você mandar vídeos pro Extra da Família Feliz, não sei o que. Eles lançaram a promoção e propagou, porque tem milhares de pessoas fazendo vídeos, estão sabendo daquilo, estão sabendo que o Extra é o mercado, a Família Feliz. Então, eles conseguiram o objetivo que eles queriam, eles colocaram a promoção deles, a propaganda deles para o maior número de pessoas possível, porque tem muita gente mandando vídeo. Isso é uma maneira de propagar também. Esse exemplo do curtir, do compartilhamento é um exemplo mais palpável, mais viável, assim, pra gente. Porque não tem como você pedir pra todas as pessoas do público-alvo mandarem um vídeo do seu filho dançando com uma roupinha de criancinha bonitinha, sabe? Pra gente não é muito viável, mas é uma estratégia de promoção e propagação, entendeu? Uma é atrelada da outra. Aí, assim, um pouco tempo atrás, usava muita propagação no e-mail. Vira e mexe, você recebia um e-mail que era encaminhado pela terceira, segunda, várias pessoas encaminhando aquele e-mail. Isso era propagação. Hoje em dia, a gente vê muita propagação nas mídias sociais, principalmente no Facebook. Aquelas páginas que foi umas fotos aí de gracinha, ou até mesmo como você falou, algumas empresas produzem algum vídeo, talvez com apelo sentimental, ou com alguma coisa mais engraçada, que as pessoas gostam, curtem e compartilham para os amigos também verem. Mais alguma dúvida, gente? Quanto a isso? Não? Se todos entenderam, então eu quero ver vocês elaboraram uma estratégia de promoção de modo que vocês consigam atingir seu público-alvo. Depois, uma estratégia de propagação para atingir o público beta. A propagação realmente viraliza. Bom, o sexto P é a personalização, que é aplicar as estratégias de personalização, ou seja, é deixar o conteúdo virtual do cliente com a cara do cliente. Se é uma loja de criança, deixar aquele conteúdo próprio para crianças, que as pessoas consigam entrar naquele site e saber, pô, isso aqui é um site de criança, sabe? Site que vende cavalo. A pessoa conseguir entrar no site e saber que o site que vende cavalo, não um site que vende carro. Entendeu? A personalização é bem isso, deixar a identidade visual mesmo do site a cara do cliente. Se o cliente quer fazer uma loja toda rosa, com florzinha, se o ambiente físico da loja dele vai ser rosa com florzinha, procurar deixar o ambiente virtual rosa com florzinha, para as pessoas que vão à loja olhem, pô, essa loja aqui é tal, e consigam identificar o conteúdo no site. Ah, legal, esse site aqui é da loja tal, mesmo sem ver o nome, por exemplo, sabe? Isso é uma personalização forte. E aí, assim, se for um site que vende roupa pra menina, se for vender pra aquelas meninas que gostam de se vestir, sei lá, todas cheias de coisinha, maquiagem, brilho e tudo mais. Provavelmente... Não, tem menina que... Aquele tipo de menina que se... Não, tem menina que se veste de maneira mais... menos chamativa. Baixo feminizado. Um pouco mais jogada, quem sabe. Tá, espojando. Despojado é o termo. E assim, e aí, por exemplo, falando da menina que anda mais emperequetada. Mas o site vai ser mais emperequetado também, sabe? Vai ter um rosa no fundo, um rosa choque, alguma coisa com brilhozinho assim, sabe? Porque a menina vai entrar naquele site e vai reconhecer o seu gosto ali, sabe? E aí aliar tanto o perfil do cliente, que é tipo do cliente do projeto, quanto o perfil do cliente do site. Não adianta, por exemplo, sei lá, a Larissa curte heavy metal. Ela chegar no site dela, fazer um site que vende roupa só de heavy metal e tudo mais, sendo que o público da roupa que ela vende talvez não seja esse público heavy metal. Vendo uma camisa gola V, uma bermudinha mais descolada e tal. Normalmente a galera do heavy metal não curte essa roupa assim. Se curte, foi mal, tô chutando. E aí assim, sabe, não adiantou nada a Larissa impor a vontade dela se o público dela também não curte. É você realmente saber aliar os dois. O gosto do cliente
clientes com o gosto do público-alvo do cliente. Então tem que deixar isso bem alinhado. O cliente se sentir como está ali confortável no site, se identificar mesmo e se identificar com o cliente, se identificar com a marca do cliente. E o último P, que é a precisão. Na precisão é quando você vai analisar os indicadores e os resultados do Google Analytics, que, como eu já tinha falado, essa precisão deve ocorrer durante o projeto inteiro. Vocês devem traçar metas a curto prazo, médio prazo, longo prazo, e eu vou falar para vocês mais ou menos como é que funciona o Analytics. Vocês têm que entrar lá, joga Google Analytics no Google, que eles vão mostrar o site para vocês, criem uma conta, cadastrem os sites que vocês querem analisar. É importante que seja um site de vocês, porque vai ser necessária uma confirmação. Então, sei lá, vocês não podem jogar o site da Petrobras para pegar os resultados dele, não. E eles dão uns resultados bem interessantes. E eu até aconselho, caso algum dia vocês forem fazer um plano de marketing digital, ou vocês, meus trainees, vocês darem uma olhada nele antes, já para ter uma ideia de indicadores que eles vão te dar para vocês. Para lá na etapa de planejamento, vocês já saberem quais indicadores vocês vão usar. E alguns indicadores interessantes que eu listei aqui para vocês. No caso ali em cima você pode mensurar qual é a data que você vai usar. Por exemplo, o site foi criado em 2004, você pode usar desde 2004 até o dia de hoje, ou independente da data que você quiser. Ele te dá um gráfico, questão de visita. Se você passar o mouse ali em cima, ele vai te mostrar o dia, quantas visitas ele teve. E aí, assim, é comum você colocar uma notícia diferente, alguma coisa assim, e talvez aquela média, por exemplo, aqui. Pode-se dizer que essa aqui era a linha média de visitas do site. Teve alguma coisa que eles postaram nesse site daqui, se não me engano, esse é o site da área, que teve uma visita maior. E aí você pode ver, talvez meu público se interesse por esse tipo de notícia. Você põe de novo, talvez tenha esse aumento, aí você vê que é por ali, sabe? Ali você consegue atingir um público maior. Ou então pode ser que tenha uma queda. Você sabe que é esse conteúdo que você não deve postar porque seu público não se interessa. Ou então em algum dia você fez uma postagem em um horário diferente, você fez uma postagem de madrugada, quando na verdade seu público é o pessoal que trabalha, que está chegando em casa 8 horas, 7 horas. De madrugada dificilmente esse cara vai estar olhando o seu site. Dependendo do que ele for, é claro. Vocês sabem como é que você vê essa taxa de rejeição? Vou explicar para vocês. Então, novamente, como todas as outras ferramentas do Google que eu já falei, tem diferentes possibilidades aqui. Até aconselho vocês a dar uma fuçada depois, que tem umas coisas bem interessantes, como por exemplo, qual navegador que a pessoa usa, se ela veio do celular, se ela está usando computador, notebook. Só que, claro, também não vão ficar enchendo o documento de informação inútil. Talvez seu cliente, desculpa o termo, mas cague antes se o cara está usando o celular ou o site. Ou então talvez para ele seja interessante saber se o cara está usando o celular, porque ele já pode trabalhar em algum aplicativo depois para o celular. Isso aí vai variar do cliente. E são os indicadores que normalmente a gente usa na área: número de visitas, visitantes únicos, visualizações de página, páginas por visita, que é a quantidade de visitas que o seu site teve, as páginas, quantidade de páginas que essas pessoas acessaram, tempo médio no site, taxa de rejeição e a porcentagem de novas visitas. Sua dúvida quanto à taxa de rejeição era o que mesmo? O que é isso? O que mede isso? A taxa de rejeição é o seguinte: se uma pessoa entrou no seu site e fechou o seu site, ou saiu dele, sem clicar em nenhum link, eles consideram isso rejeição. Também tem um tempo médio de quanto tempo a pessoa ficou ali no seu site. Se não... Você lembra quanto era o tempo? Por exemplo, aqui a taxa de rejeição dele foi de 40%. O tempo médio no site foi de 3 minutos e 20. Vocês podem pensar, sendo um site da área, pode ser um tempo considerado alto. Porque o site da área não tem muita coisa para ficar preso, você ficar preso lá olhando. No máximo você vai dar uma olhada no serviço, no portfólio e vai sair. Agora pensa em 3 minutos você olhando no site da área. É bastante coisa. Se fosse 30 segundos e a taxa de rejeição fosse alta, você ia ver que a organização do seu site não estava boa, da sua página inicial, ou o conteúdo disposto na página inicial não estava maneiro. Porque você ia ver que sua taxa de rejeição era alta, ou seja, o pessoal entra no seu site e fecha sem entrar em lugar nenhum, e o pessoal fica pouco tempo no seu site, ou seja, o seu site não tem uma cara interessante de primeira. Tem uma pesquisa que a gente gosta de citar, que eles dizem que o seu site tem 5 segundos para atrair o seu cliente ou não. Se o cara entrou, durante 5 segundos ele vai bater o olho no site e vai achar aquele site confortável, visualmente atrativo, ou não. Então assim, eu gosto muito do site do Dropbox, porque, cara, se você entrar lá, só tem o logo do Dropbox para você fazer download, para você entrar, só. É um site muito visual. Em 5 segundos você sabe tudo que tem ali naquele site.
Aí se você quiser se envolver, você vai entrando por aí. Mas a página inicial deles é uma coisa muito limpa. E a gente trabalha muito com isso. E ali embaixo a gente tem um gráfico que relaciona o número de novos visitantes com visitantes que voltaram. Também dá para fazer alguns indicadores por aí. E aqui até, se não me engano, no site da área mesmo, tem um número bem interessante que é quase 50% de visitantes, 43 mais ou menos, aproximado ali, são visitantes que voltaram. Ou seja, são pessoas que realmente se interessaram pelo site da área e voltaram para procurar alguma informação ou qualquer motivo que seja. E aí vocês podem aliar algum desses indicadores com os dias da postagem que tiveram mais visitas. Você olhar, pô, naquela postagem teve mais gente voltando. Pô, tal dia, sei lá, teve menos postagem. E aí vocês traçarem os indicadores que vão ser interessantes para vocês durante o projeto. Betina? Isso você falou, por exemplo, do Dropbox, que é, tipo, visualmente muito bom, porque você tem certo pico. Vamos supor que você seja um site de uma loja e você põe uma capa, assim, pro seu site, que muitos sites fazem isso, aí você escolhe se você quer entrar, se quer ver um vídeo, isso é bom? É, o que a gente fala também assim, dá o exemplo da loja, muita gente prefere colocar logo na página inicial, tipo, tudo que vende. Meia tamanho M, P, G, bebê, mulher, homem. Não, cara, põe ali, tipo, seções. Meia, calçado, bermuda. Se o cara quiser ver meia, ele clica na seção de meia e vai abrir diferentes tipos de meias, sabe? Fica mais visual pro cara. O cara que... Gera um conforto mesmo, foi aquilo que a gente falou, da personalização e tudo mais, para o site ficar mais visual. Isso facilita o acesso, facilita o cliente ficar, o público ficar mais tempo naquele site, porque você às vezes tem aquele site que tem um monte de coisa e você fica olhando, tipo, você não achar nada, você, tchau, sabe? O site já tudo certinho, organizadinho, você vai lá e consegue achar tudo que ela quer. E aí também tem como você trabalhar em cima disso. O site do Globo é um site que tem bastante informação junta. Só que eles souberam trabalhar com imagens e cores de uma forma que você se interessa por ler cada tópicozinho. No máximo tem 3 frases com, sei lá, 3 palavras em cada frase embaixo de cada imagem, com uma cor diferente. Você não entra ali e fala, nossa, quanta coisa. Bem ou mal você vai batendo o olho ali e é uma olhada confortável, digamos assim. Eu não entendi que é página por visita. Página por visita é o número de visitas que você teve e o número de páginas que foram acessadas. Ela visitou, tipo, ela tem várias seções do seu site. A página já é do meu site. Então, tipo assim, o que eu consegui enxergar é que assim, tem 2 processos que são tipo, básicos. O primeiro é a pesquisa antes e o segundo é depois que você põe o negócio em prática. A pesquisa. A pesquisa de lá no começo. Você está falando no marketing digital como um todo. Sim, lá na pesquisa você vai perceber quem é o seu público-alvo e você vai trabalhar tudo, você vai trabalhar em cima dele. No planejamento você vai definir tudo isso, inclusive os indicadores. E ao longo do marketing digital inteiro você vai trabalhar em cima disso. Do seu público-alvo, das suas metas e da sua estratégia de promoção, propagação e publicação. Como você vai fazer isso para atingir o seu público-alvo e conseguir bater suas metas, sempre acompanhando pelos indicadores. Está tudo interligado. Você tem que ver os seus indicadores, tem que estar acompanhando os seus indicadores durante o projeto para saber se aquela estratégia que você propôs está dando certo. Se não está dando certo, tem como você ver o que não está dando certo, então vamos mudar, entendeu? Para você não apresentar uma coisa completamente errada para o cliente no final. E assim, lá atrás, uma diferença que também tem ficado muito clara é a análise de mercado com o primeiro P de pesquisa. Análise... É análise de mercado. Então beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Então... era isso. Estamos sempre aí disponíveis, tá? Obrigada pela presença.